Gente, boa tarde. Mais uma vez, doutor Marcelo, muitas faltaram. Peço desculpa ao doutor, porque a inscrição foi mais de 50 inscritos. Né? Essas meninas, elas têm que tomar um puxão de orelha, né? Elas vão chegando aos poucos. Mas tem uma senhora que falou que ia chegar por volta de 1h30, 2 horas que ela trabalha e ia vir direto da UERJ. Então é isso. Aí, fique à vontade, doutor. Muito obrigada. Boa tarde. Como a gente está bem intimista aqui, vamos o nome de todo mundo e o serviço que vocês se tratam, o nome do médico, rapidinho, só para a gente se conhecer. Isabela, contato com a doutora Marlúcia lá em Campo Grande. Não estou vendo nada. Doutora Marlúcia em Campo Grande. Célia, eu me trato com a doutora Selma. Rosimeire, me trato com a doutora Roberta, eu me trato com o doutor Geraldo Castelar em Copacabana. Luciana. Eu até mês passado me tratando com a doutora Magali, agora não sei mais. Meu nome é Fátima, está com a doutora Ana Maria Brava, mas agora passei por Márcio, ainda não fui na Márcio Bianchi. Acho que é. Meu nome é Cristina, eu me trato no Olinto com o doutor Márcio. Gisele, doutora Sueli. Gisele. Doutora Sueli na Tijuca, Caldo. Nelma, me trato no Pedro Ernesto, com a equipe do doutor Evandro, não tem médico certo. Lupus, né? Eu me trato no Piquet Carneiro com a equipe do Dr. Geraldo Castelar. Você tem que se filmar. Ai, oi! Não dá. Fica deixando, né? Senão as pessoas não gostam. Não, pode deixar, fica à vontade. Olha só. você fica mexendo. Gente, então esse tema seria sobre gestação e artrite reumatoide. Eu tive a ideia de falar sobre esse tema, porque é um tema que eu falei bem recentemente no Reuma Rio, no encontro de reumatologia que teve aqui hoje. No encontro de reumatologia que teve aqui no Rio. E eu achei bastante interessante, aprendi várias coisas, e várias coisas têm mudado assim, sobre gestação e artrite reumatoide, gestação e doença autoimune como um todo, né? E eu até mudei um pouquinho o meu paradigma depois que eu fiz essa aula, por isso que eu achei legal, um assunto bem atual, tá? Bom, por que a gente está falando de gravidez aqui? Primeiro que a AR tem alta prevalência, né? Estima-se que no Brasil de 0,5% até 2%, então em cada 100 pessoas estima-se que você tenha um paciente pelo menos com artrite reumatoide. E é uma doença que dá de 2 a 3 vezes mais nas mulheres, e geralmente as mulheres na idade fértil, né? As mulheres também estão engravidando mais tarde, né? Eu recebi um comunicado do CFM essa semana que eles alteraram algumas regras para inseminação artificial, então mulheres acima de 50 anos estão podendo inseminar. Aqui não vai nenhum julgamento, mas acho legal polemizar, né? Não sei até onde que vai isso, né? Vamos ler. Sei, cada um tem sua opinião, né? Quanto mais falando num negócio que está sendo transmitido. Mas eu não sei, sem nenhum preconceito, eu acho que cada um tem que ser o que é, né? Então, assim, eu, por exemplo, tenho muito medo de botar botox e essas coisas, porque eu acho que as rugas, primeiro que assim, a expressão facial para a comunicação é fundamental, né? E segundo que eu achei interessante você aceitar esse teu processo do jeito que você é, entendeu? Eu tenho algumas limitações e não vou tentar ser que eu não sou nas minhas limitações, né? Mas acredito que todo mundo tem limitações de um lado e tem positividades do outro. Então, até dentro de uma equipe de trabalho é interessante isso, você pegar as potencialidades de alguns, né? Não vai pegar uma pessoa que não entende nada de matemática para ser tesoureiro do grupo, por exemplo. Ou uma pessoa que é super tímida para ser em relações públicas, né? Mas você pode pegar um time que se escreva bem para se comunicar na internet, eu não sei. Então, eu acho que, assim, a aceitação pessoal é muito importante, né? E o tratamento e a própria doença também podem trazer riscos à gestação. Então, você deixar a doença ativa é ruim para a gestação, e você tratar, às vezes, pode ser ruim para a gestação se você não tratar de uma forma adequada, tá? A agenda de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho de aspectos históricos, né, dos primeiros estudiosos nesse tema.
como se comporta a gravidez na artrite reumatoide e, por último, a gente vai falar de medicamentos e manuseio. Essa historinha, eu acho que começou com esse estudioso que chama Philip Hensch. Ele recebeu até um prêmio Nobel em 1950 e foi o primeiro, ele não era médico, era um fisiologista, mas foi a primeira pessoa a estudar o uso do corticoide nos pacientes com artrite reumatoide. Até aquela fotinha das mãos ali, foi uma foto do trabalho dele, então a primeira mão bastante demasiada, a segunda depois que ele usou corticoide, quer dizer, estava bem enxuta, e a terceira depois da suspensão do corticoide. Então, além de estudar o corticoide, ele estudou muito também gestação na artrite reumatoide. E tem esse relato para ele aqui que eu acho que é de 1950, mas continua bem atual. Então ele fala que, para sumarizar, as opiniões confusas e conflitantes colocam que a artrite reumatoide pode ser precipitada ou pode aparecer durante a gravidez, pode ser agravada ou pode ser aliviada parcialmente ou completamente durante a gravidez. Ou que a doença não é afetada pela gravidez, mas agravada pelo estado pós-parto. E nenhuma investigação crítica parece ser tomada para clarificar essas confusões, ele fala assim. Então, até hoje, assim, isso ainda é uma confusão entre o meio médico. Se você ver entre um médico e outro, tem muita diferença entre opiniões e condutas. Então, a gente está aqui para tentar esclarecer um pouco e clarificar um pouco essas ditas confusões, tá? Bom, o que está mais estabelecido hoje em dia é uma coisa... Deixa eu perguntar, por exemplo, para a Kátia. Kátia? Sim. Vamos trabalhar. Pois não. A artrite reumatoide melhora ou piora durante a gestação? Para mim, melhorou muito. Mas, no geral, o que você escolhe? Eu acho que melhora. Não. Que melhora, né? Isso. Então, isso é uma opinião que é como se fosse um paradigma que está colocado que, não vamos tratar artrite porque a artrite vai melhorar durante a gestação, você vai ficar ótimo, tá bom? Bom, esse aqui é um trabalho, um estudo holandês, ele avaliou 84 gestações em pacientes que chegavam com uma atividade moderada no começo da gravidez. Deverzinho de casa que eu falei no primeiro encontro nosso aqui, como é que eu sei que a minha atividade da doença está moderada? Que a minha doença está mais forte ou mais fraca? Qual o índice que eu utilizo? Não sei, falta essa aula. Mas teve gente aqui que veio na aula. VHS é um jeito, proteína C reativa é outro. A opinião do paciente prevalece? Para o médico, prevalece? Não, Aquelas que não tem o exame. Só o exame ou a opinião prevalece? A opinião tem que ser levada em consideração, mas prevalece o exame. Não, mas e aquelas que são no soro negativo? Não está no exame. Então, pelos sintomas. Tcharam. Mais que é. Gente, no nosso primeiro encontro eu falei assim, vocês estão de acordo, todo mundo aqui, que a artrite reumatoide tem períodos que você está mais ativo e menos ativo, ok? Como é que o médico pode quantificar isso? Antigamente a gente não conseguia, entendeu? O paciente falava se ele estava melhor ou pior. Hoje em dia existem umas coisas que chamam índices compostos de atividade de doença, em que várias coisas são colocadas ali dentro para você dizer se o paciente está muito ativo ou não. Um dos mais famosos é o DAS, como é que chama? Isso tem que estar no medula de vocês. O DAS 28. Não é? Para isso que o médico de vocês examina 28 articulações em toda a consulta, tá? Então ali eu estou vendo qual articulação está dolorosa, qual articulação está edemaciada. Então isso aqui é o quê? É o exame clínico que eu estou fazendo. No DAS também entram exames de sangue, que é VHS ou proteína C reativa, que você falou. E o status do paciente, quer dizer, a avaliação do paciente também entra em alguns critérios de atividade no DAS 28, por exemplo. Então, por isso que o paciente pergunta uma notinha, me dá uma nota de 1 até 10, se a sua doença está forte ou está fraca agora. Quem daqui já fez isso?
Então por quê? Porque prevalece também a opinião do paciente. E a opinião do paciente também entra dentro desse índice composto e que no final vai me gerar um número que eu consigo definir a atividade entre atividade forte, moderada, atividade fraca ou remissão quando não tenho atividade, tá bom? Então, hoje em dia, todo mundo quando vai tratar de artrite reumatoide, vocês falam em tratar dentro do alvo. Qual que é o alvo? O alvo para o paciente que tem uma artrite que começou há pouco tempo é sempre remissão. Ou no paciente que já tem uma artrite de muitos anos, que eu não consigo às vezes remitir completamente, o alvo pode ser uma baixa atividade de doença. Está entendido aqui? Então, em pacientes com atividade moderada, quer dizer, eles mediram esse índice nos pacientes que entrou o exame clínico, entrou o exame de sangue, entrou a opinião do paciente de como ele está. Então, pacientes que entraram numa atividade moderada, quer dizer, um pouquinho de atividade no começo da gravidez, o que aconteceu com eles? Então, eles tiveram uma melhora boa em 17,3%, tá? Então, isso, melhora boa, que é uma remissão sem remédio. Seria o melhor dos mundos, né, que, por exemplo, você teve. Uma melhora moderada, quer dizer, ele não melhorou completamente em 30,8%. Então, 1% não, um terço não melhora completamente. E nenhuma melhora em 50%, tá bom? Então, assim, aquele paradigma já começa a cair, de que a gestação traz uma melhora da artrite reumatoide, tá bom? Então, ele pode melhorar, sim, em 50% dos casos, uma melhora completa em 15%, e metade dos pacientes não vão melhorar se você não fizer alguma coisa, tá ok? Ou não vão melhorar sem medicação, tá? Então, aqui tem algumas curvas. Então, esse aqui é o DAS 28 que eu falei, tá vendo? Aqui, 2,5, por exemplo, seria uma remissão pelo DAS. Então, pacientes que entraram em remissão na doença, eles terminam muito melhor, eles terminam com DAS muito melhor. Então, é importante você entrar na gestação em remissão, com artrite controlada. Então, se você entrar com artrite controlada, você tem uma chance muito melhor de permanecer aqui com ela controlada. Agora, se você entrar numa gestação com artrite muito ativa, então uma artrite moderada, que seria aqui 4,5, você tem uma chance muito maior de terminar ela com uma artrite também moderada, tá bom? Aqui, doutor Marcelo, no caso, por exemplo, a Célia, ela, depois da gravidez, ela entrou em remissão, não foi? A gravidez foi, assim, um milagre para a Célia. Foi, assim, maravilhoso. Isso. Mas a gente vai ver que não é isso que acontece. Não é regra. Não é regra e não é a maioria também. A minoria é que acontece isso. Eu engravidei com 41 anos, minha segunda gestação, com 41 anos. Eram dores horríveis, eu não sabia o que era, não sabia, aí fiz prova de atividade reumática, um médico, um reumatologista, no posto, não me deu medicação nenhuma, ele só falou para mim assim, a proteína C reativa estava positiva, toda alteração, mas não falou que era artrite reumatoide. Eu passei uma gravidez horrível, eu fiquei muito, muito ruim. Eram umas dores nas pernas que eu não aguentava. Olha, pega esse relato dela, ó. Dores. Muito. Ela teve um parto antes da hora, um parto prematuro. Pega esse dado, vamos pegando esse dado que a gente vai falar sobre isso. O meu parto também foi um parto prematuro, mas assim, na época seu também. Não tomava nem corticoide. Eu não tomei nada. Não tomei nada e não sentia dores. Isso que é o normal de acontecer, assim. A maneira clássica, eu não estou falando mal dos médicos, na minha conduta também sempre foi essa. Você fica com medo de fazer as medicações e segura, mas na esperança de que na gravidez vai melhorar. Mas você tem outras complicações também, tá? E principalmente depois da gravidez, que aí é mais difícil ainda de você ficar remitida. A gente vai ver que depois da gravidez é um período que a gente tem uma coisa que chama flare pós-gestacional, quer dizer, a doença tem que ativar depois que você teve o parto, tá bom? Porque na época, assim, quando eu engravidei, eu estava tomando 5 miligramas do corticoide. Aí, como eu fiz o pré-natal lá no Pedro Ernesto, com o Dr. G, com o Dr. Nilson, né? E assim, a minha micose já começou a alterar, já no comecinho, né? Aí eles resolveram tirar o corticoide, então eu fiquei assim, sem nada. Só voltei depois, assim, quando a Maria já estava com quase 1 ano e
reumatoide ou o anti-CCP estão relacionados à melhora espontânea? Então, por exemplo, se eu tenho fator reumatoide negativo, por exemplo, eu vou ter uma maior chance de melhora durante a gravidez ou não? Tá? Então, nesse trabalho aqui, envolveram 118 pacientes, 75% delas com fator reumatoide negativo e anti-CCP negativo melhoraram durante a gestação. E 39% dos pacientes com fator reumatoide negativo e o anti-CCP negativo melhoraram, tá? Então, ter um fator reumatoide positivo ou anti-CCP positivo implica num pior prognóstico na gestação. Você tem uma menor chance de melhorar sem medicação durante a gestação, tá bom? A melhora clínica também não foi relacionada à mudança nos níveis de autoanticorpos, quer dizer, eles mediram durante a gestação e não melhorou ou piorou se os anticorpos mudassem, tá? Esse aqui é um estudo muito interessante, que é um registro na Dinamarca, que eles avaliaram 2 milhões de nascidos. Dentre esses 2 milhões, eles foram ver quem era nascido de mães que tinham artrite reumatoide, tá? E eles dividiram em 3 grupos. O primeiro grupo, eles chamaram de AR materna pré-clínica, que como era um estudo retrospectivo, quer dizer, eles olharam para trás, depois dos nascidos, eles conseguiram ver os bebês que nasceram de mães que desenvolveram artrite reumatoide no futuro, tá? Então, aquelas mães não tinham artrite durante a gestação, só que elas desenvolveram depois, no futuro. 2.000 gravidezes eram de crianças expostas a mães com artrite. Então, as mães tinham artrite durante a gestação. Em 1086, eram gravidezes de mães, de filhos cujos pais tinham artrite reumatoide. Olha que interessante. E aí eles foram ver o que aconteceu com essas crianças, tá? Ah, meu pai. Eu quero nem ver. Então vamos lá. Crescimento fetal. O que aconteceu com o crescimento do feto? O peso ao nascer era 87 gramas menor se a mãe tinha artrite reumatoide. E o peso da placenta também 14 gramas menor se a mãe tinha artrite reumatoide. Os resultados eram muito parecidos nas mães que desenvolveram artrite reumatoide depois, tá? Isso aqui cada vez está mais se falando nisso. Então, tentar detectar os pacientes bem mais já tenham influência na gravidez, entendeu? Então, isso aqui são aquelas mães que durante a gravidez não tinham AR ainda, mas desenvolveram depois. Então, foram ver, elas tinham fetos com menor peso ao nascer e placenta também com menor peso. Aqui, especificamente falando sobre nutrição do feto e crescimento do feto. E não teve diferença estatística se o pai tinha artrite reumatoide ou não. Então, se não teve diferença quando o pai tinha artrite reumatoide, parece que isso não é uma causa genética, quer dizer, os filhos não têm baixo peso por uma causa genética de artrite, tá? Ou por outros medicamentos, tá bom? Prematuridade, então. Vamos falar agora de prematuridade dentro desse mesmo registro da Dinamarca, tá bom? O que aconteceu? Os filhos de mãe que tinham artrite reumatoide tinham um risco maior de 1,5 vezes do que a população normal de ter fetos prematuros. De ter um parto prematuro, perdão. Os filhos de mãe que viriam a ter AR, quer dizer, as mães que não tinham AR, mas ainda poderiam ter AR, tinha um risco maior de 1,32 vezes. Quer dizer, no meu entendimento, assim, é muito difícil a gente tirar conclusões em um estudo que foi epidemiológico, mas no meu entendimento, me parece que quanto mais a mãe tem citocinas inflamatórias no corpo, maior o risco de ter prematuridade. Então, talvez uma artrite reumatoide mal controlada também aumente o risco de prematuridade no final da gestação. E a exposição paterna não teve associação com partos prematuros, mais uma vez tentando excluir uma causa genética disso, tá? O problema não estava no gene dos pais. E o problema, sim, muito provavelmente, é daquele ambiente inflamatório que o feto está crescendo ali com uma mãe inflamada, digamos assim, tá bom? A piora pós-gestacional ou flare pós-gestacional, que isso aqui
é muito falado assim, em todos os trabalhos de gestação com artrite reumatoide, tá? Ocorre em 50% a 70% das pacientes, então 2/3 das pacientes vão piorar depois da gestação. E aí o médico tem que estar muito atento, entendeu? Porque imagina você ficar carregando o bebê com flare, né, com a atividade da artrite. É muito ruim, né? Já é um período que a mãe já tem muitos problemas ali, aquela relação com mãe e filho, né? E o nervosismo também influencia na amamentação e muitos outros fatores, né, até emocionais. Então o médico tem que estar atento nisso. Geralmente ocorre nos 6 meses pós-parto, tá? Que é naquele período mais tranquilo de você cuidar dos filhos, né? Então, aqui também mais um slide, ó, mostrando que se você chega ativa na gestação, a sua possibilidade de ter um flare pós-gestação, aqui 6 semanas depois, 12 semanas depois e 24 semanas, é muito maior do que se você chega sem atividade no começo da gestação, a sua chance de flare pós-gestacional é muito menor, tá? Então, mais uma vez, a gente enfatizando a necessidade de se chegar na gestação sem atividade, tá bom? Como que eu meço a atividade? O 28. Isso, pelo índice que chama DAS. 28. 28. 28. Mas a gente devia conhecer, a rigor, a gente devia controlar, entendeu? Igual eu meço febre numa infecção, se o teu filho tem uma infecção, você não vai ficar lá medindo a febre, não vai anotar a febre, você não sabe que ele melhorou, se a febre caiu de 40 para 38, para 37. Vocês precisam saber o que é o DAS para saber que você melhorou, que o meu DAS estava, por exemplo, 5.2, caiu para 4.3, agora está em 2.6 com o meu tratamento, entendeu? Isso aparece no exame DAS? Eu nunca vi. Eu vejo o DHS. O DAS o teu médico faz. Agora é importante você perguntar para ele, como é que está meu DAS? Me explica como é que está meu DAS, ou no mínimo, se você não lembrar do nome DAS, minha artrite está muito ativa, está moderada, está fraca ou está em remissão? Testezinho que você tem que anotar. E aquele que ele aperta todas as articulações, as 28, então, as 5 daqui, os cotovelos, ombros e joelho. Flare, não só após a gestação, mas nesse estudo aqui na coorte holandesa, em 162 gravidezes, ocorreram 28 abortamentos espontâneos. Eu tive tá? um aborto antes dessa minha filha. Tive. E o que a gente quer dizer aqui? Que depois de abortar, a mulher tem uma chance maior também de ativar a artrite reumatoide, aquelas que têm artrite, tá bom? Então, depois de um abortamento, tem um período que você pode fazer atividade. A gravidez protege de ter artrite reumatoide? Alguém sabe disso? Alguém já escutou? Bom, se for parecido com lúpus, né? Deve... Não é parecido. Ainda bem que não é, né? Alguns relatos indicam um risco maior de artrite reumatoide em mulheres que nunca engravidaram, tá bom? Então a gravidez parece proteger um pouquinho Nossa, da que artrite legal. reumatoide. Não quem já tem a ER estabelecida, mas quem não tem a ER ainda, parece que o ato de engravidar protege você um pouquinho de ter artrite. É bom para tirar um pouquinho o estresse, quem tem artrite reumatoide tem filhos que querem engravidar. É verdade. Pacientes que engravidam jovens têm menos chance de desenvolver artrite reumatoide. Existe talvez uma maior proteção entre 1 a 5 anos após o parto. Tá Mas bom? aí é só ter outro filho, pô. Aí de cada em 5 em 5. Isso aí. Não posso falar, porque está sendo tudo gera processo. E ter muitos filhos parece proteger, tá bom? Então, assim, minha avó tinha 8 filhos, assim, hoje em dia a gente não vê as pessoas tendo muitos filhos. A minha avó também, 10. Nem estou aconselhando a ter muitos filhos, mas isso é um dado. Né? No caso da espondilite não tem esse... Para espondilite, Não. eu juro que é desconhecimento meu. Não sei se deve existir trabalho assim, mas eu não busquei para ver. Posso até tentar buscar para ver e te falar.
Então, a palavra de ordem sempre é qual é? Planejamento. Planejamento, tá bom? Você vai fazer uma casa, não adianta você querer fazer uma casa se você não tem terreno, se você não tem o mestre de obras, engenheiro, arquiteto. Então, você tem que planejar aquilo tudo, entendeu? Tá? Buscar engravidar com 6 meses de doença estável. Estável, que eu digo, não é estável. Ah, eu estou super estável, estou ruim há mais de 6 meses. É estável de bom, tá? Então, se possível, você ficar 6 meses em remissão com droga estável também. Não adianta você estar mexendo medicações para atingir a remissão. Então, o ideal é que sua medicação esteja sem mudar há 6 meses e você esteja em remissão há 6 meses, tá bom? Isso aqui você pode contrastar um pouquinho com a idade, né? Porque se a mulher já não tem muito mais tempo para engravidar, então, uma mulher de 44 anos, eu não vou ficar esperando anos para ter estabilidade. Mas uma menina de 20, talvez eu possa esperar aí, sei lá, uns 2, 3 anos para eu ter um momento melhor de engravidar. Poxa, bota 2, 3 anos nessa. Testar as pacientes para anti-rolha, anti-lar. Isso aqui são marcadores para síndrome de Sjögren, tá? Que podem trazer um mau prognóstico para o feto, principalmente relacionado a bloqueio cardíaco do feto. Então tem todo um acompanhamento especial que tem que fazer nas mães que tem anti-Rho positivo. E oi? Eu não fiz isso. Isso aqui também é novo, né? Você tem quanto tempo que você engravidou? A Maria Fernanda está com 5 anos. 5 anos. Minha tem 11. É. E testar também anticorpo anticardiolipina, né? Os anticorpos lipídios, tá bom? Porque eles também podem conferir um pior prognóstico na gestação. E você tratando, você pode ter muita chance de lograr sucesso, tá? Uma busca precoce por infertilidade pelo risco de flare na troca de medicações. Então, assim, não é muito incomum a mulher estar usando metrixato e chegar no nosso consultório dizendo que quer engravidar. E às vezes ela está ótima com metrixato. E você vai trocar o metrixato por um remédio que é mais seguro durante a gestação e ela tem um risco maior de ficar ativando, de não ficar tão bem controlada. Então, talvez essas mulheres, se elas não engravidam, você não vai esperar o tempo clássico, que é 2 anos, tentando ali, para buscar por infertilidade, entendeu? Porque às vezes pode ser um período que ela está com uma medicação que não é tão adequada para o tratamento dela e ela está sofrendo por conta disso. Então, talvez você esteja autorizado aí a pesquisar a infertilidade um pouco mais cedo nas pacientes que têm artrite reumatoide, ok? Essa frase aqui eu achei muito legal, eu peguei de um artigo que era da gastroenterologia, que tem a ver com doença de Crohn e doença intestinal inflamatória, mas eu quis extrapolar um pouquinho para artrite reumatoide. Mulheres na idade reprodutiva que recebem o diagnóstico de artrite reumatoide experimentam um desafio duplo de estarem saudáveis o suficiente para engravidar e ter sucesso na gestação e resguardar o feto de possíveis eventos adversos da terapia que proporciona a remissão, tá bom? Então é um pouco, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então você está o tempo todo pesando na balança. Vamos fazer um remédio que vai ter um risco menor de chance de teratogenicidade ou de problemas com o feto, mas também não vamos deixar, né, deixar de tratar e deixar o paciente muito ativo, que também aí não vai dar certo, já está provado, tá bom? Então, para isso, a gente passa para a nossa terceira fase da aula, que é falar um pouquinho sobre os tratamentos, tá? Eu queria começar sobre as categorias do FDA. Alguém já escutou isso? Ah, minha medicação que eu tomo é A, é B, é C, para quem está grávida. Então, o Instituto Americano de Alimentos e Drogas, ele criou algumas categorias. Então, uma categoria A seria um remédio que você já fez estudos em humanos para provar se ele tem problema para o feto e ele mostrou que não tem problema, ok? Então, seria os medicamentos que estão liberadésimos, digamos assim, por qualquer obstetra para você usar durante uma gestação, tá? B seria os medicamentos que você já tem estudo em animais, mas não tem em seres humanos,
especificamente para mostrar que ele não é teratogênico, que ele não causa anomalia fetal, tá? Então seria uma categoria que ela é, digamos assim, não é tão insegura, você pode considerar de usar, tá bom? C já é estudos mostrando que você já teve algum problema com os fetos em estudos com animais. E D seria um pouquinho pior, dizendo que você já teve problemas com feto de estudos em humanos, tá? E X seria a carinha do pânico mesmo, você não pode usar em momento nenhum. Qual o medicamento nosso que é X? Metotrexato, tá? Inclusive ele é usado como abortivo, metotrexato, tá? Então, em algumas situações que você precisa abortar, por exemplo, em gravidez ectópica, você pode tentar tratar com metotrexato para você abortar ali, tá? O arava também é X. O estudo mais clássico de uma medicação X, que foi largamente usada no passado, por isso que eu estou falando que essas coisas mudam, qual que foi a medicação? Você deve saber que causava uma saciedade, tranquilizava, eles passavam para as mães ficarem tranquilas. O remedinho da E alegria? aí começou a aparecer feto sem braço, com o braço mal formado. Talidomida, né? Então a talidomida era usada meio para dar um baratinho assim, no começo e tal, e aí começaram a aparecer através de vigilância sanitária vários fetos mal formados, né? Com problemas nos membros. Então, hoje em dia, para você usar a talidomida, você tem que ter inscrição no Ministério da Saúde, a mãe tem que provar que está usando pelo menos 2 métodos contraceptivos, é um número muito restrito de doenças que você pode usar e tal. Antigamente tomava muito, né? Antigamente era assim, né? Minha mãe falava. Talvez nos anos 60. Tá bom? Então, as categorias do FDA. Então, aqui são mais ou menos os medicamentos que a gente usa na artrite reumatoide e as suas respectivas categorias, tá? Então, anti-inflamatórios é B, corticoide é B, sulfasalazina é B, os anti-TNFs, que são os biológicos anti-TNFs, entre eles o Mira, etanercept, o Cinzia, que é o certolizumab, o golimumab, todos são categoria B. Quer dizer, você já tem estudos em animais mostrando que não tem uma maior ocorrência de perdas fetais em animais e não tem nada em humanos que prove que tenha isso, tá? Os inibidores da COX-2, então aqueles anti-inflamatórios tipo cerebra, esses são C, já não poderiam ser usados tão largamente. A hidroxicloroquina Tem alguns. aqui um problema, porque a hidroxicloroquina para o FDA é categoria C. Só que a gente já sabe que a cloroquina é muito segura de ser utilizada na gravidez. E, ao contrário, isso é um problema para a gente, que pacientes com lúpus devem usar a hidroxicloroquina, porque eles melhoram o prognóstico da mãe e do feto se usarem a cloroquina. Eu tá? tenho até uma experiência. Pode falar? Pode, claro. Te interromper um pouquinho, que às vezes até o médico ele não é bem informado. Na segunda gravidez eu já tinha lúpus discoide, né? Então eu tomava hidroxicloroquina só. E eu fiquei grávida, mas eu não sabia que estava grávida, não foi uma gravidez planejada. E eu tomei durante um mês a hidroxicloroquina. E aí eu fui num reumato, depois eu já estava com 6 meses, e ele falou assim pra mim, o bebê está perfeito. Eu falei, eu fiz as ultras, está tudo ok. Não, porque você sabe que você tomou hidroxicloroquina durante um mês e pode nascer com uma formação, pode isso e aquilo. Eu fico assim, horrores. E aí eu fui fazer uma outra ultra, eu perguntei ao médico, ele falou, minha filha, fica tranquila, porque eu trabalho no hospital e lá as pacientes lúpicas, elas usam a hidroxicloroquina até o neném nascer e é super seguro, fica tranquila. Eu falei, poxa, graças a Deus, um anjo me dá um alívio. Então, assim, eu fiquei, na época, muito preocupada. E eu tomei só um mês. Então, eu não sabia. Então, às vezes, até mesmo os médicos, eles não têm esse conhecimento. E acabam levando um estresse desnecessário. Foi totalmente desnecessário. Na verdade, assim, o médico fica com muito medo de errar, né? Ele fica com muito medo de processo. Quando você envolve mãe e feto, então, assim, os maiores seguros de saúde nos Estados Unidos, por exemplo, são para os obstetras, né? Parece que
que é uma loucura, ninguém quer fazer obstetrícia, porque é tanto processo em cima deles. Imagina, você entra na esperança de ter um bebê e aquilo dá errado, tá bom? Então, assim, é um problema pra gente, por exemplo, que você vai na bula dos medicamentos que você precisa passar e na bula está dizendo para você, às vezes, não usar. Então, mesmo a categoria da FDA, isso aqui é uma coisa americana, tá? Mas é lógico que nada dessas coisas é uma verdade absoluta. Você pode ter um modelo americano que não é tão legal quanto um modelo europeu, por exemplo, tá? Então, mas é alguma coisa que você possa se guiar, é isso aqui. Mas, mesmo isso aqui traz muito problema pra gente. Um outro exemplo daqui, e até mais na sua doença, do que na artrite reumatoide, é a azatioprina. A gente sabe que a azatioprina é super segura de usar durante a gestação. Só que ela é categoria D. Eu vi aí, porque eu tomo azatioprina. Já Não tem- que eu tenha interesse em Já engravidar. tem estudos em humanos dizendo que teve uma ocorrência ruim. Mas, assim, e ela salva vidas, né? Salva vidas tanto da mãe quanto do feto, às vezes, porque uma mãe entrar em atividade, você compromete também a vida do feto muitas vezes, tá? Então, é muito difícil para o médico, às vezes, porque você tem a bula que fala contra, você tem essas tabelas, mas às vezes você sabe que o paciente tem que usar. E por isso que é interessante isso aqui que a gente está fazendo, um bate-papo, informação. Você abrir as cartas na mesa e falar, olha, o que a gente tem é isso, tá bom? Mas mesmo dentro da comunidade médica é muito difícil essa... Então, assim, metotrexato e leflunomida, ninguém vai ficar discutindo porque todo mundo já sabe que não deve. Agora, tem algumas medicações que são pontos sempre de discussão, mesmo em congressos, tá? Então, vamos lá, vou falar de cada um pouquinho, só dos grupos, assim, para não ficar tão chato, mas algumas particularidades de alguns, tá? Os anti-inflamatórios não hormonais, eles são categoria B, tá bom? Então, eles têm um risco maior de uma exposição no terceiro trimestre, porque existe um canal do feto que ele não deve fechar prematuramente, ele só fecha depois do nascimento, que ele chama ducto arterioso, tá? E você utilizar um anti-inflamatório no terceiro trimestre, você aumenta o risco desse ducto arterioso do feto fechar e pode trazer complicações circulatórias para o feto, tá bom? Então é só lembrar isso. Se quem estiver pensando em usar anti-inflamatório, ou vocês que conhecem muitas pessoas na internet que estão falando de usar anti-inflamatório, talvez na gestação, no terceiro trimestre não é legal. Os corticosteroides você pode sim utilizar durante toda a gestação, só que existem algumas questões sobre a fenda palatina, tá? Eu peço desculpa que eu esqueci de trocar, esses slides estão em inglês, mas eu vou falando, tá? Então, se você utilizar o corticoide, principalmente no começo da gestação, em doses mais altas, você tem um risco maior do feto de desenvolver fenda palatina, tá? Então, aqui é uma meta-análise, né, que já mostrou que alguns trabalhos já mostraram isso, tá bom? Então, você pode um pouco resguardar o corticoide para você usar no terceiro trimestre. Por exemplo, que você não poderia utilizar um anti-inflamatório não hormonal, tá? Agora, só lembrar que o corticoide, quanto menor a dose você utilizar, melhor, porque o corticoide também traz outros riscos, né? Não é só esse aqui, traz risco de diabetes gestacional, de hipertensão, de dislipidemia, quer dizer, a gente podia ficar aqui até amanhã falando dos efeitos colaterais do corticoide, tá bom? Então, entrar numa gravidez precisando usar doses altas de corticoide também não é muito legal. Então, teoricamente, você deve controlar a tua atividade com outras medicações que não é estas, tá? Mas você pode até usar se precisar fazer um SOS. Rituximab, abatacept, tocilizumab e tofacitinib, que são os outros imunobiológicos, mas que eles têm um outro mecanismo de ação que não o anti-TNF-alfa, eles são categoria C, tá? A rigor não deveriam ser utilizadas, assim, eu hoje em dia não tenho ainda coragem de passar nenhum deles, tá bom? O controle do ar, que as meninas estão congelando. Obrigada, doutor. Hidroxicloroquina e azatioprina, já falei que são categoria C ou D, só
só que são muito seguros. Se você for em qualquer ambiente universitário, todos os médicos têm muita familiaridade em usar isso na gestação, tá? Eu usaria isso na minha irmã, não tenho irmã, mas se eu tivesse uma irmã, Por isso. uma pessoa muito querida, eu usaria isso se ela tivesse um lúpus, por exemplo, tá? Então, tomar muito cuidado, que eu não estou dizendo para não usar, estou dizendo que no FDA é categoria C e D, mas tem que usar, principalmente quem tem lúpus, deve usar hidroxicloroquina na gestação. No meu caso, eu não usei, né? Poderia ter usado, né? O que eu fiz aqui? Peraí que eu fiz uma besteirinha. Metotrexato e leflunomida, então, nem pensar, ok? Só se for pra sogra, né? Nem para sogra. Esse de baixo é o mira? Não, de baixo é o arava, leflunomida. Então, o metrolexato junto com o mira. Tá, o mira eu vou falar ainda. Se você for pensar em engravidar, você tem que engravidar sem metotrexato há 3 vezes. Eu falei 6 vezes que eu sou uma pessoa assim. Mas o conceito antigo era 6 meses, mas 3 meses passa. E pais também que usam metotrexato devem parar 3 meses antes de conceber 6 as mulheres. meses tomando aquele. Na minha época era 6 ácido fólico, assim, já um Mas tempão. você acha que haveria risco, muito risco para mim? Por exemplo, eu já vou fazer 42 anos. Nunca tive filho nenhum. Como no metrolexato também. De quê? Risco de quê? Eu sou meio eu tenho medo. Quantos anos você tem? Eu vou fazer 42 anos. Eu acho que você deve se programar. O que é se programar? Primeiro de tudo, trocar o metotrexato por outra medicação que seja um pouco mais segura na gestação. E aí, assim, não quero entrar em condutas, mas você poderia, por exemplo, pensar em fazer sulfasalazina com mira, ou deixar a mira sozinha, em terapia. E aí esperar um tempo para ver como que você vai ficar, né? Você está com 42 também, está dentro daquela parcela que a gente espera, mas também não pode esperar muito. Mas assim, você tirando 3 meses o metotrexato e trocando, e daqui a 6 meses você está super bem, eu acho que eu autorizaria você. Pelo fato de você ter usado o metotrexato, não tem problema nenhum para o teu feto se você parou 3 meses antes, tá bom? Quem usa arava, quanto tempo que eu devo parar? 2 anos. Nossa. 2 anos. Ou tem alguns estudos que falam de você usar colestiramina, que ele diminui os níveis de arava, e aí você espera 3 ciclos depois do uso de colestiramina, tá? Que é um remédio. Tá bom? Contracepção aqui. Isso aqui é um trabalho, um questionário que passava entre 237 mulheres e 189 homens. 84% das mulheres que tinham doença reumática que responderam recebeu orientação adequada, mas só 1/3 que usava metotrexato ou leflunomida não usou contracepção. Quer dizer, só 2/3 usaram contracepção, tá? Então, pacientes que foram advertidas, quer dizer, pacientes que foram explicadas. Isso aqui... O leflunomida, ele não causa abortamento, mas ele causa 2007. Esse estudo aqui, se não me engano, foi na Suécia, quer dizer, foi num país de primeiro mundo, assim, não foi no Brasil. Imagina no Brasil o que não deve acontecer, tá? Então, vocês que têm um grupo de AR têm um papel muito importante de educação, tá? Se usar leflunomida do metotrexato, atente na sua anticoncepção. Qual o jeito mais fácil de engravidar? Fazendo o quê? Tá aberto? Linha, né? Se não, você quer engravidar, se não está conseguindo engravidar, faz a tabelinha que você vai engravidar, tá bom? É verdade. Então, vocês têm um papel fundamental de orientação. Eu fiz tabelinha e engravidei, mas... Tá? Tabelinha não é contracepção segura. Se você usa metotrexato, você deve pelo menos estar usando método seguro.
Camisinha também não é método seguro. Eu usei direto. Eu faço. Não é método seguro. O Kaique veio na camisinha. Quantos filhos aí? Kaique é filho da camisinha. Quantos filhos da camisinha? Mas o metronomida, o araba, ele causa má formação, né? Pode causar má formação. Tá bom? Então aqui os métodos seguros, olha. Então, contraceptivo oral com estrogênio é seguro, ó, de 0,3 a 8% de falha. Aquele PET hormonal, anel vaginal, pílulas com progesterona, que é o Cerazete, que o pessoal conhece. É super seguro. Implante, quer dizer, injeção de medroxiprogesterona, DIU de cobre, olha, super SSS, super seguro. Eu tive que tirar. Eu botei o DIU numa semana, uma semana depois tive que tirar. Aí Você tirou porque você engravidou? Não, a médica teve que tirar, porque eu sentia muita dor quando ela foi fazer a ultrassom, ela viu que estava com muito Mas para gravidez é muito seguro, Não, eu ele não bloqueei. deixa engravidar. Podia tomar remédio, era hipertenso. Pode dar infecção, como o médico falou. Dói pra caralho. Pode dar infecção, mas pode ser usado em paciente com imunossupressão, tá? Não tem problema. E esterilização de mulheres seria ligadura de trompas. Depois Né? que eu tive a Maria Fernanda, porque se eu não posso, o anticoncepcional me fazia mal. Então, assim, o meu marido fez vasectomia. Porque aí não Grande tinha. marido desse. O meu Esse também. é bom. Esse marido é bom. O meu também. Não, o meu não quis fazer não. Mas isso funciona para mulheres que têm parceiro fixo, você entendeu? É Agora, as mulheres verdade. solteiras, por exemplo, É. é um método seguro. E não adianta assim, quando chegar o príncipe encantado, se o príncipe encantado chegar aí na hora, você vai fazer. Casada, eu tenho filho, vai fazer uns 10, 11 anos, assim, sempre com camisinha, porque eu não tinha como usar o anticoncepcional, então foi sorte, mas graças a Deus. Mas você poderia, por exemplo, ter tentado um DIU, por exemplo, podia ter tentado outros tipos de anticoncepcionais hoje em dia, progesterona. Então tem outras coisas que você pode tentar também, tá? Só dizendo assim que camisinha não é um 100% mais seguro. Né? Longe disso. Mas a camisinha é muito bom, não que você não deva usar. Assim, pacientes solteiros que não conhecem o parceiro, né? Claro. E às vezes a gente acha que conhece também e não conhece. E até mulheres casadas, às vezes, deveriam usar camisinha. Os anti-TNFs, tá? Eles são categoria B. Existiam umas preocupações sobre uma normalidade que chama VACTEL. Seria um feto nascido com várias condições de má formação associadas. É uma síndrome, tá? Mas os trabalhos mais recentes, assim, excluíram que essa causa seja associada do anti-TNF-alfa. Então, eles acham que a incidência é a mesma da população normal ou dos pacientes que usaram anti-TNF na gestação. Então, os imunobiológicos anti-TNF-alfa, então, mais ou menos, o infliximab, o adalimumab e o golimumab, eles são anticorpos do tipo IgG1, que é a imunoglobulina que mais faz transferência placentária, tá? E qual seria o problema dessa transferência placentária? Seria você transferir esses autoanticorpos para o feto e você causar uma imunossupressão do feto, tá? Qual que é o problema maior de quem usa anti-TNF? Um risco de infecção maior, infecção para quê? Você não vai. Ninguém sabe. Quem vai começar um adalimumab, por exemplo, tem que fazer vários exames para afastar que tem o quê? Que tem um risco de fazer qual infecção? É muito prevalente no Brasil. Tuberculose. Isso. Tuberculose. Eu sei porque eu fiz. Porque TNF-alfa é uma molécula que está envolvida nas nossas defesas do corpo para a tuberculose. Tá bom? Então, qual que seria o risco? Você passa essa imunoglobulina para o feto, no terceiro trimestre principalmente. O feto nasce com altos níveis de adalimumab no sangue.